Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa, nosso canal no YouTube Mulher e Vida. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações, participe, mande mensagens, sugestões. É muito importante a sua participação. Hoje eu vou falar de um assunto que eu adoro, que é a arquitetura, mas de um outro jeito, com outro olhar. Eu estou realmente encantada por este assunto, que é arquitetura do bem-estar. Você já ouviu falar? Tenho certeza que vai ficar encantada como eu. E eu vou receber uma pessoa muito especial e preparada para nos dar todas as dicas, falar sobre isso, como arquitetura e bem-estar e saúde caminham juntas. Débora Lefebvre, arquiteta do bem-estar. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem. E você, Juliana? Obrigada pelo Bem, convite. eu estou muito feliz porque eu estou encantada com o teu Instagram. Há tempos assim já estou namorando e deu certo o nosso bate-papo. Eu nunca tinha ouvido falar, é um assunto novo para mim. Arquiteta do bem-estar. Como é que é o teu trabalho? O que é uma arquiteta do bem-estar? Eu vou começar contando a minha história, o porquê que eu escolhi arquitetura. Lá atrás, quando eu era criança, eu já era sensível para ambientes. Então, eu chegava em alguns locais, eu me sentia bem, em outros locais eu não me sentia bem. E eu queria entender o porquê que alguns locais fazem bem para o nosso corpo, fazem bem para as nossas sensações e outros locais não. E aí um dia eu tinha 10 anos, 9 anos, mais ou menos, eu perguntei para o meu pai quem que fazia os ambientes daquela maneira, que foi um local que eu gostei muito que eu fui. E aí ele me falou que eram os arquitetos. Foi por isso que eu escolhi arquitetura, porque eu queria criar ambientes que fizessem bem para as pessoas, que as pessoas se sentissem bem. E aí eu fiz toda a faculdade de arquitetura, querendo encontrar essa resposta, mas eu vi que na arquitetura em si, na faculdade, você aprende a questão das construções, a segurança, como você distribuir um ambiente, mas a questão da interação do ser humano com o espaço, isso eu não aprendi na faculdade de arquitetura. Então, eu tive que me especializar e fiz outras formações para conseguir chegar onde eu queria, que é ser arquiteta do bem-estar, que é fazer ambientes que impactam positivamente na saúde das pessoas. Então, foi esse o caminho que eu trilhei para chegar na arquitetura do bem-estar. E hoje eu sei que a arquitetura ela impacta muito fortemente na vida das pessoas, inclusive nos hábitos, na saúde, no sono, na produtividade. Então, olha o tanto de coisas que a gente precisa ver, que a gente precisa realmente entender do ambiente para que ele realmente nos ajude a viver bem. E o que nos faz sentir realmente feliz dentro de um ambiente? Essa é uma pergunta bem interessante de responder, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas elas olham na internet fotos bonitas que elas se identificam e de certa forma elas acham que aquele ambiente vai fazê-las felizes, mas aí na hora que faz o ambiente daquela forma, ela fala, poxa, mas eu não estou me sentindo bem aqui. Esse ambiente ele não tem a ver comigo. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer para projetar um ambiente para nós mesmos? A gente tem que parar, olhar para dentro, ver o que realmente a gente gosta, o que a gente se sente bem, mas assim, pensar em locais que a gente teve essa sensação boa. Então, o porquê que você teve essa sensação boa? E aí descrever esse local. Aí você vai entender qual ambiente realmente faz bem para você. Não simplesmente por uma foto que você achou bonita e que você acha que replicando isso na sua casa você vai ter essa felicidade. Você acaba não tendo. Você pode sim ter a questão da visão, por exemplo, porque você está vendo algo belo que você gostou, mas ainda faltam os outros sentidos. A gente tem 5 sentidos que a gente tem que ter no ambiente para a gente se sentir bem. Eu até gosto de contar a história da minha lua de mel, que eu escolhi os destinos por fotos, como a gente faz.
colocando um contraponto com a arquitetura, né? Porque da mesma forma que as pessoas escolhem os ambientes através das fotos, eu escolhi da minha viagem. E aí eu escolhi Veneza, porque realmente é um lugar lindo, maravilhoso, por fotos e tudo mais, e realmente é lindo, mas quando eu cheguei lá, eu não gostei da questão do olfato, foi isso mesmo, eu achei muito úmido, muito cheiro de mofo, eu não gostei dessa sensação. Então, pela foto, você não vê, mas na hora que eu senti, né, eu vi que não me agradou, e pronto, entendeu? Eu não gostei mais de ficar por ali. E aí, quando eu fui dormir no hotel, o hotel também, ele, de certa forma, tinha um ar-condicionado muito forte para conseguir retirar a umidade. Aí eu tive alergias, e eu não dormi bem, eu acordei no dia seguinte não me sentindo bem. Então, isso é bem legal para vocês entenderem esse contraponto, né? Então, o que é importante no ambiente para a gente se sentir bem? A gente ficar saudável. Então, a gente precisa cuidar, por exemplo, do quarto, pensando no sono em primeiro lugar, independente se é um quarto bonito, tá? Aí, esse é um bom exemplo para a gente dar. Às vezes tem um quarto que tem uma cabeceira toda iluminada, bonita, que realmente é bonita, eu também acho bonita. Mas aquela cabeceira iluminada passa campo elétrico. Campo elétrico é um campo que acaba entrando no nosso corpo, que passa através do nosso corpo e que muitas vezes não deixa a gente dormir. Não é à toa que a gente tem que desligar todos os elétrons no quarto para dormir, a gente não pode deixar o celular carregando, então uma série de coisas. Agora, a cabeceira iluminada é algo que a gente pode abrir mão para ter um sono profundo, por exemplo, né? Ou então conseguir uma solução que desligue todo o circuito elétrico lá na fonte, para realmente não ter essa questão. Mas eu estou falando de um item. Existem muitos itens que a gente precisa pensar na saúde e no bem-estar em primeiro lugar, se a gente não quiser cair nesse erro de escolher um ambiente bonito e aí depois ver que não faz bem. Assim como eu escolhi um local lindo, maravilhoso para minha lua de mel, e cheguei lá e não fiquei muito feliz. Perfeito. E aí, nessa conversa, eu vi um vídeo seu que eu amei, que você falou da sua cozinha, da reforma da cozinha, né? Você sonhou, sentiu, queria cozinhar com a natureza e mudou a cozinha de lugar para ter uma janela para poder olhar o verde. Essa coisa do sentir. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer assim antes de mudar a casa? Sim, para a arquitetura do bem-estar, a gente precisa ir no local e entender quais são as potencialidades do local. Aqui na minha casa, por exemplo, a cozinha, antes, ela era num local onde não tinham janelas. E para você cozinhar e ter aquela, para quem gosta de cozinhar, né, ficar na cozinha, para ter aquele bem-estar, o ideal é você ter luz natural, então já começa que a cozinha não tinha. E segundo, a vista mesmo, para você ter um local agradável para olhar. Então, tudo isso é legal ver no início. Então, na hora que você está mudando, na hora que você vai mudar para um local, entender essas potencialidades e se colocar no local, se imaginar um local, para daí você criar um ambiente para proporcionar aquele momento. Então, o que eu defendo sempre é isso, é que a gente tem que antecipar o momento ali no local para conseguir criar aquilo que a gente quer viver ali. E o profissional do bem-estar, ele tem que proporcionar isso para o cliente. Então, fazer com que ele se sinta lá antes de mudar, para daí tomar as decisões corretas. O ideal, depois de um projeto de profissional de arquitetura do bem-estar, é que a pessoa sinta que parece que ela mesma projetou. Uhum. Quando um cliente fala para mim, nossa, parece que fui eu que fiz, eu falei, então, consegui. Porque não é para mim, o ambiente não é para mim, o ambiente é para a pessoa. O ambiente, a nossa casa é a nossa terceira pele. Eu gosto muito de utilizar isso porque faz sentido. Então, a gente tem a primeira pele, que é a nossa, a segunda são as roupas, e a terceira é o ambiente.
O ambiente, ele tem que ser uma extensão nossa. Então, tudo que a gente faz no ambiente tem que ter a ver com a gente, porque senão a gente não vai se sentir feliz com aquilo. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é: a gente tem que pensar nos ambientes de uma maneira positiva. A nossa vida já é uma montanha russa de emoções. Então, tudo que a gente materializar no ambiente tem que trazer uma emoção positiva para a gente. Então, é isso que é interessante. Quando eu faço um cliente meu se imaginar num local antes dele estar lá, eu falo qual que é a melhor opção para a sua vida nesta casa. Então, imaginando tudo da maneira mais positiva possível no ambiente. Tá. Porque dessa forma, o que acontece? Tem um dia que você acorda, hoje eu não estou bem e tal. Aí você acorda, vai lá e toma aquele café da manhã, aquele café com aquela vista que você planejou, seu dia já vai melhorando. Aí você tem alimentos saudáveis, você não vai recorrer a, doce, que não faz bem, que faz, de certa forma, traz uma alegria no início, mas depois você não se sente bem. E aí você tem um ambiente que vai te dando esses elementos para você ter uma vida saudável e com bem-estar. Por isso que é tão importante essa ajuda do profissional de arquitetura do bem-estar e saudável para te ajudar nos hábitos saudáveis e você conseguir chegar lá e imaginar o que seria um apartamento ou uma casa ideal para sua vida. E aí essa pessoa conseguir colocar isso, materializar isso para você. Pois é, você fala também, tem lá um post no seu Instagram que eu anotei aqui, que a sua sala de jantar pode manter sua família mais unida e saudável. Como? Esse é um dos temas que eu gosto de falar bastante, porque eu vejo que isso acaba se perdendo um pouco, né, com o dia a dia, com a correria, e todo mundo com um horário diferente. Uhum. E o quanto que é importante a gente reunir a família e ter esse momento de conversa, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas o meu filho não conversa comigo, mas o meu marido não fala comigo. Mas espera aí, existem momentos mesmo que vocês param e pausam isso? Um momento assim, ninguém com o celular, né? Todo mundo com o celular ali e vamos sentar, comer e realmente uma coisa que eu acho importantíssima também, que eu falo, porque isso é uma questão de você ter o hábito de sentar, né, na mesa, é você agradecer ao alimento. Nem sempre foi assim, nem sempre a gente teve essa facilidade com o alimento. Lá atrás, a gente tinha que sair para caçar, enfim. Lá atrás, na nossa história. Então, realmente, olha que importante. E muita gente se queixa de não ser feliz, né? E você não poderia estar todo dia agradecendo ao seu alimento. Não precisa ser uma questão de... Tem pessoas que gostam de fazer realmente um ritual, mas é só a questão de sentar à mesa, ter esse respeito, já é uma gratidão. Então, tudo isso são elementos que você vai colocando no seu dia através do seu espaço. E uma das coisas que eu falo é a questão do formato da mesa, que eu acho bem legal de falar, é a questão de, se você está em círculo ou numa mesa oval, você fica de lado para a pessoa, como se fosse um círculo mesmo. E aí acaba que isso une mais as pessoas. Se você para perceber, não existe nenhum local que é mais importante que o outro. E todo mundo tem voz, não existe uma pessoa que fala mais, as outras ficam mais quietas. Então, eu gosto muito de trabalhar a geometria sagrada nos ambientes, que é isso, a força da forma com relação à função que você quer ter. Mas não significa, a minha é retangular, pelo amor de Deus, vamos lá. Não significa que não dê para fazer isso. Não. Que a gente trabalha, né? Com o que a gente tem, por exemplo. Sim, não significa. Aí você pode trabalhar com elementos na mesa que tragam esse formato. Aí você pode colocar esse elemento na mesa, nesse outro formato, para trazer essa união. Também pode ser a maneira que você
arruma. Uma coisa que eu acho bem importante é realmente arrumar a mesa, ser convidativa para as pessoas sentarem, e tudo isso é super importante. Eu acho que, assim, criando esse hábito, por isso que eu gosto do hábito, um dia que não aconteça, tudo bem, mas o hábito, o usual, é sentar à mesa e fazer esse ritual de comer, de agradecer, de conversar, né, e manter a família unida, né, isso que eu acho importante. Então, em todo o ambiente do bem-estar, tudo que é pensado para isso está sempre levando em consideração essas questões de saúde e bem-estar. Nem que seja final de semana, porque às vezes dia de semana realmente ninguém almoça em casa, é aquela correria, mas tentando 1, 2 vezes na semana já é um começo. Às vezes não dá o almoço, mas o jantar será que dá? Uhum. Né? A gente pode, ou o café da manhã, não dá o almoço, mas o café da manhã dá? O que der, o que eu falo é isso. Qualquer coisa que você consiga mudar, você tenha consciência. Primeiro, você tem que ter a consciência de que aquilo é importante. Depois que você ter a consciência, tudo que você conseguir mudar, você vai ter o benefício. Você vai vendo, você vai sentindo esse benefício na sua vida. E aí você vai vendo que realmente, poxa, isso muda a minha vida, isso ajuda na minha vida. Isso o que eu falo também da questão de você colocar o ambiente para trabalhar a favor daquilo que você quer para as pessoas da sua casa. Então, você não precisa ficar lá falando o tempo todo, come fruta, ou tira o sapato na entrada. Não, você já faz de uma maneira que isso já é automático. Então, você não precisa ficar falando isso. Então, isso que é muito, muito interessante. A entrada mesmo, eu falo, assim, independente da casa ter um hall ou não, a gente deve criar um ambiente de entrada. Por quê? Para que tenha pausa da entrada, eu acho isso importante. Você está entrando no local, você tem aquela pausa, você deixa as coisas que você está segurando, bolsa, carteira, tal. Você tira o sapato, que é a questão de higiene, né? Então, você tira o sapato, e aí você entra na casa já sem esse elemento. Eu até gosto de falar assim, deixa até um chinelinho que é fofinho, que você já sente o tato, né? Então, você está chegando no seu conforto. Você tira o tênis, o sapato alto, né? Que muitas vezes está apertando, e aí você coloca uma pantufa fofinha e você já fala, nossa, que delícia! Você já estimula um dos sentidos que é importante de você se sentir em casa. Nossa, cheguei no meu espaço, cheguei no meu lar. Então, essa pausa da entrada ajuda muito na nossa vida. E, além do que, tem a questão de você deixar elementos importantes, por exemplo, chave do carro, que é aquela coisa que na hora de sair, você fala, ai, meu Deus, onde está? Às vezes você está atrasada para uma reunião e você se atrasa porque você não acha a chave do carro. Colocando um elemento automático na entrada que você deixa, isso não vai acontecer. Então, olha o tanto de coisas que uma arquitetura do bem-estar pode causar de benefícios, além de evitar transtornos, que eu adoro essa parte também. A organização, né? Organizar cada setor. E a gente aprendeu essa questão aí dos sapatos, a gente aprendeu nessa pandemia na marra, né? Eu acho que teve que fazer isso, né? E falando ainda em pandemia, e nesse momento, a gente passou a prestar mais atenção na nossa casa, nos cantinhos. Aquela lâmpada queimada que estava há tempos e a gente ia deixando, e agora está trabalhando ali, precisa, tem que trocar. A almofada descosturada, enfim, o tapete sujo. Sabe esses detalhes que todo mundo passou a perceber porque está em casa 24 horas? Essas coisinhas que a gente não fazia, que vai deixando para trás, assim, isso também pode influenciar até na energia da casa, assim? Exatamente, a gente tem o consciente e o inconsciente, né? Por mais que a gente fale, eu não vou olhar para isso, o inconsciente está ali e você está o tempo todo trabalhando para te falar que aquilo está ali e aquilo está te incomodando. Então, tudo aquilo que incomoda, a gente tem que resolver.
Porque você tendo a consciência agora de que não adianta você não querer olhar, você sabe que aquilo é importante. Então, tem que tomar atitude para aquilo que a gente está vendo no ambiente que não faz bem, tem que tomar uma atitude. Uma coisa que eu acho legal até, uma questão que aconteceu comigo, um cliente que ele tinha ele estava com depressão e não tinha nenhuma vontade de acordar. Uau. E aí eu fui trabalhando através do quarto elementos positivos, aí sim, de coisas boas na vida dessa pessoa, que fizessem ela levantar da cama. Ou seja, porque na hora que você acorda, a sua cabeça começa a pensar no que vier. Então, problema, ai, tô cansado, ai, o que você pode fazer para que os primeiros pensamentos sejam positivos para você falar, não, eu vou levantar, hoje o dia vai ser bom, eu vou ter um dia bom. Então, o ambiente pode trabalhar dessa forma para você. E aí é super interessante, porque realmente, nossa, agora eu acordo com mais disposição, eu realmente saio da cama, porque eu acho que essa é a questão. Muitas vezes a gente fica na cama, ai, que preguiça, que isso, que aquilo, que outro. Só que se a gente tiver algo que realmente faça a gente, não, eu vou levantar porque isso é importante, porque eu estou realizando tais e tais trabalhos que vão ajudar as pessoas, ou eu tenho um filho, eu tenho alguém que eu tenho que cuidar e tal. É isso. Então, é fazer a gente sempre esses elementos estarem trabalhando a nosso favor. Perfeito, ai, demais. E aí a gente tem assim também as pessoas que não podem reformar porque moram de aluguel, né? Mas problema zero. A gente só quer deixar o apartamento, a casa com a nossa cara. Mesmo às vezes não podendo quebrar uma parede, fazendo uma obra maior, né? Por ser alugado. Como que a gente consegue deixar um ambiente tranquilo, com todo esse bem-estar, com a família reunida, quando a gente não pode fazer muita coisa? Então, a felicidade, ela é feita de coisas simples. Então, você não precisa reformar o ambiente inteiro para se sentir feliz, mas existem elementos que são importantes para você. Aí você precisa entender aquilo que é realmente importante para você. Por exemplo, você vai nos seus hábitos. Então, assim, eu gosto de ler, eu amo ler. Então, um canto para eu ler, uma cadeira e um local gostoso, com um abajur adequado para a vista, né? Para você conseguir enxergar bem o livro. Agradável, um cantinho para eu ler, isso vai me trazer bem-estar. Então, você vai aonde, exatamente nos pontos que vão te trazer esse benefício. Porque não é o todo, você precisa fazer o todo para se sentir feliz. Às vezes você faz o todo e você não faz o cantinho da leitura. E aí aquele lugar não te faz feliz. Então, é nessa questão que eu bato na tecla para a gente parar para pensar o que faz a gente feliz nessa vida. O que a gente tem prazer em fazer? Eu gosto de cozinhar. Eu fiz a reforma inteira para colocar a cozinha de frente para a mata, porque eu gosto disso. Mas outra pessoa fala, não, para mim isso não faz sentido. Eu gosto de outra coisa, eu gosto de ouvir música, eu gosto de, né? Cada um tem o seu. Então, é mais por esse ponto. Agora, quando tiver, por exemplo, um elemento que você não gosta, que é um piso, por exemplo, um piso que você não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer naquele local. Então, você tem que buscar elementos para ambientar, para você conseguir tirar aquele primeiro plano que é o piso. Você vai colocando elementos de ambientação para te trazer esse bem-estar, para tirar o seu foco. Essa é a verdade, para tirar o foco daquilo que você não gosta. Se é um elemento que você não pode tirar. Agora, se é um elemento, eu ganhei essa escultura de alguém e foi de aniversário ou foi de alguma coisa, mas eu não vou muito com a cara dessa escultura, ela tem uma cara meio estranha. Isso você pode tirar e dá para uma outra pessoa que vai usar e que vai gostar, né? Então eu falo muito disso. Elementos que você tem dúvida, são objetos, não deixe no espaço. Aquilo vai estar o tempo todo no seu inconsciente, ali
trabalhando contra e não te ajudando a viver bem. Perfeito. E aí eu queria falar da natureza, dessa conexão. Outra coisa que a gente buscou também durante a pandemia, né? Nossa, eu senti muito, assim, morava num apartamento, uma sacadinha pequena, fechada, e aí não podia descer, podia pegar sol, eu preciso do sol. Eu queria um mar aqui em São Paulo, não tem. E eu busquei, né? Acabei mudando e busquei a natureza. Primeiro andar, então todas as árvores do meu condomínio estão na minha janela. Eu amo. E aí fico pensando assim como tem a ver, né? O que a gente busca assim que vai deixando a gente feliz, né? Sim, sim. Mas E você mudou no mesmo condomínio? Num não, condomínio em outro? diferente, aham. E faz toda a Então, diferença. A gente buscar mas aquilo que é isso, natureza, flores em casa. Eu queria falar disso, assim, dessa conexão. isso. Está ligado com o bem-estar. Primeira coisa que você fez que é certa é você foi no lugar e realmente sentiu o lugar, viu se estava na altura certa, porque eu vejo que muitas vezes a gente procura pela internet tem as fotos do apartamento, mas e essa sensação? Você foi ter essa sensação e viu que estava na altura certa, que você ia sentir isso, que você queria já no ambiente. A segunda coisa é você potencializar isso, então trazer mais elementos disso que você quer para o ambiente. Então, no caso, a natureza. A natureza por si só, ela já tem uma energia positiva quando as plantas estão bem, já trazem isso, a gente sente essa energia positiva. Então, quanto mais você trouxer isso para o seu elemento, para o seu local, melhor. E além de tudo, tem a questão da visão, que é você ver, né, o verde, a cor, as flores, e você sentir também, tem o olfato, e tem a questão de você ter temperos, coisas para você cozinhar, que isso é maravilhoso, porque a gente deixa de usar aqueles temperos sintéticos, né? Enfim, aqueles temperos que tem muito conservante, e usar elementos naturais que deixam a comida muito saborosa e tudo mais. Então, tudo isso é importante. Então, tem o paladar, tem o olfato, tem a visão, tem a sensação. Aí a parte da sensação tem bastante a ver com a geobiologia, que é o sexto elemento, vamos dizer assim, Ah, que eu coloco nos ambientes. Por quê? Porque aí também tem a minha história de novo. Eu reformei o meu apartamento, fiz tudo com bem-estar, com 5 sentidos, com tudo aquilo que realmente eu acredito nos espaços, e aí eu mudei e não conseguia dormir. Aí eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? Tem tudo que eu quero aqui. Eu estou do lado de uma mata, tem silêncio, porque é importante a gente dormir num local silencioso que não tem barulho de avenida e tudo mais. O que está acontecendo? E aí eu entendi que existem locais que fazem bem para a nossa vida e locais que não fazem bem, mas isso geograficamente falando. Por quê? Porque o planeta Terra é assim. Ele tem áreas que são propícias para a nossa vida, do ser humano, e locais que não são propícios. E é por isso que é importante a gente entender se aquele local que a gente está vivendo é um local bom por natureza, para a gente, tá? Então, o que eu descobri? Que eu estava dormindo em cima de uma fenda do solo, que é um local de movimento do planeta, do centro da Terra para a superfície. Tudo bem, não aparece, não é uma fenda que você vê e você vê aquela fenda assim, que é um buraco, né? Se você olha para o piso. Mas ela tá ali embaixo com esse movimento para cima que não me deixa descansar. Então eu não entrava em sono profundo. Então eu acordava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu nunca tive dor de cabeça na vida. Então assim, ambiente todo lindo, maravilhoso, do jeito que eu sempre sonhei, e eu acordando com dor de cabeça. Falei, olha, eu tenho certeza que é o ambiente, não é o local, não sou eu. Isso também é uma consciência que foi muito boa, porque quando eu mudei e comecei a sentir a dor de cabeça, eu já sabia que não era eu.
E aí eu pesquisei, achei a geobiologia e me especializei nisso. Por quê? Porque depois que eu fiz um ambiente para mim que eu não conseguia dormir, eu não queria fazer isso para ninguém. E aí eu mudei o meu quarto, enfim, fiz o que teria que ser feito, fiz a amenização, e aí eu comecei a fazer isso para as outras pessoas. E realmente faz muita diferença. Eu vejo no sono de bebês, às vezes o bebê não está dormindo e o berço está no lugar errado. A gente, às vezes, está com dor de cabeça, com problema para emagrecer, com, enfim, com uma série de coisas, depressão, porque a gente está dormindo num local que não é bom. E aí a gente vai vendo que existem, são coisas que são físicas, né? Então é visual, você consegue ver. Então você consegue ver a fenda. Se você tivesse no térreo, né, do seu prédio, você consegue ver que tem uma tendência de rachadura ali. Você consegue ver isso nas casas, tem essa tendência, fala, nossa, está fazendo uma rachadura aqui. Pode ser que seja uma linha dessa de movimento. E também, por exemplo, formigueiros, cupinzeiros, eles utilizam esse movimento para crescer, né? Para fazer o formigueiro, para fazer o cupinzeiro, eles utilizam esse movimento. Então, a gente começa a ver que isso é visual, é físico, não é algo que você fala, nossa, mas da onde vem isso? Não, você vê e você sente. Então, olha o quanto que é importante. E hoje eu faço muito desse trabalho, porque nas cidades não tem esse estudo, né? Vão colocando casa em todos os terrenos. Então, é muito importante. Exemplificando, assim, para a gente falar, dar um exemplo, assim, o que pode ser feito, por exemplo, num prédio. Eu vi também no Instagram, o Instagram dela é sensacional, já está aqui para vocês, depois vocês vão conhecer melhor. Aqui é só uma pincelada, a gente vai tentar abordar tudo, né? Mas eu vi umas pedras que você foi colocando embaixo de um condomínio para mudar essa energia. Explica para a gente. Então, a geobiologia, ela estuda essas linhas de tensão do solo, né, que passam por todos os ambientes. Então, passam essas linhas de tensão do solo em alguns locais é mais forte, como uma fenda, como um veio d'água, e em alguns locais é mais ameno. Mas quando existe esse encontro das linhas, que são mais ou menos de 2 metros, 3 metros, mais ou menos, de distância, para você ver que em todos os apartamentos, casas, espaços, a gente pode fazer essa amenização das pedras, que funciona como se fosse uma acupuntura da terra. Você pega a linha, faz uma amenização e na parte da construção, aquela linha mais fraca. Por que é importante isso? Porque para a gente dormir e se regenerar, o local melhor que tem é um local que não tem esse movimento, que seja um local calmo por natureza. Porque daí a gente vai deitar para dormir e vai realmente dormir bem, descansar e se regenerar. Se tem essas linhas, esses pontos, isso pode acabar gerando até mesmo doenças no nosso corpo que a gente não teria. Então, assim, existe, bem sério. Por isso que eu fiquei tão chocada quando eu descobri. Porque é muito sério. Então, assim, eu já vi estudos de médicos com ratos que fizeram esses estudos no laboratório, até tem no meu Instagram um estudo que eu coloquei, que os ratos, eles eram colocados em locais onde tem o solo perturbado, que seria uma fenda, e um local onde o solo é bom. E aí eles saíam imediatamente desse local perturbado e iam para o outro lugar. E o mais legal, eles pegavam os ninhos deles, que estavam lá no solo perturbado, e levavam para o lado bom, ou seja, olha a proteção das mães com os filhos. Quando eu descobri isso, que eu estava dormindo numa fenda, a primeira coisa que eu fui ver, depois que eu aprendi, né, a medir e tudo mais, é se o berço da minha filha estava num local bom, porque é do nosso instinto, né? A gente quer salvar, tá em primeiro lugar. Então, realmente, é muito importante esse estudo. E se tiver alguma linha, existe essa maneira de amenizar. Então, tem solução, tem maneira da gente conseguir fazer, desde que a gente faça a medição e não sofra por isso, né? Não fica sofrendo, achando que é você. Sou eu comecei a ter dor de cabeça agora. Eu poderia ter mudado e pensado assim, não, sou eu, o problema é meu, né? Eu que comecei a ter dor de cabeça agora, tô mais estressada, tô mais isso, tô mais aquilo. Poderia estar pensando isso. Mas, graças a Deus, eu descobri
E agora eu estou aqui para contar, gente, é sério, isso é real. E aí, mas a gente está muito atrasado, né? São poucas pessoas que têm esse conhecimento. A engenharia deveria trabalhar junto, né? Com a arquitetura do bem-estar. Não sei como é que é esse trabalho. Existe essa conexão de vocês, assim? Existe quando Alguns existe, profissionais. sim, algumas. Eu sou contratada, por exemplo, graças a Deus, né, por incorporadoras agora para localizar as torres já no melhor local do solo, para que Que não perfeito. tenha, claro, para que não tenha essa questão da torre estar num lugar que é ruim. Então, assim, existem sim locais mais com essa tensão do solo mais forte, sim, mas a gente pode colocar, por exemplo, a piscina, a gente pode colocar outros elementos que não são locais onde a gente dorme, descansa e se regenera. E mesmo assim, a piscina, a gente deve fazer essa amenização com as pedras para que tenha o bem-estar na piscina e tudo mais. Então, tudo tem que ser pensado já com esse mapeamento do solo, das linhas. Então, eu vejo que isso está acontecendo, já tem incorporadoras, já tem construtoras. Eu mesma já trabalhei em locais que eu fiz arquitetura e acabei fazendo a geobiologia, aí o engenheiro começou a entender e falar, nossa, isso faz muito sentido. Porque na mesma hora, por exemplo, infiltrações, coisas que estavam dando problema, começam a melhorar. Por quê? Porque tinha uma tensão ali ajudando aquela infiltração a aumentar o tempo todo. Olha que importante, né? E a gente diz, estamos atrasados, mas esse conhecimento é milenar, né? As pirâmides foram colocadas em cima de linhas do solo para que tivessem a força que tem no mundo. Então, assim, os templos todos utilizam geometria sagrada, utilizam geobiologia. A gente está atrasado aqui no Brasil, né? Mas nos outros lugares isso é comum. Na Espanha já é uma graduação lá, né? Essa faculdade de geobiologia. Que bom, né? A gente poder passar esse conhecimento, né? Muito interessante. Nossa, é encantador. E aí, para a gente finalizar, não dá para falar tudo, infelizmente, mas eu queria falar do bem-estar e da família, dessa união da gente querer ter a família todas reunidas, toda reunida, né? Na verdade, às vezes, vou dar um exemplo meu aqui, né? A gente até já conversou. Eu tenho um filho de 15 anos, que é adolescente, tenho um de 7, aí são coisas totalmente diferentes. Um quer ver desenho, o outro é videogame, o outro já está namorando. Só que eu quero uma sala que todos possam estar. É possível? E até, de repente, o marido poder trabalhar ainda no computador, no celular, eu poder, sabe, ler o meu livro. Enfim, essa união, assim, é possível? A gente consegue ter esse bem-estar da família toda reunida? O que eu faço normalmente nos meus projetos e para estimular isso é pensar coisas que a família possa fazer junta. Então, por exemplo, um jogo, alguma coisa que vocês possam sentar na sala e jogar juntos, algum filme, algo que vocês possam fazer juntos, porque essa união é importante, né? De ter outros momentos que você possa proporcionar através do espaço. E aí, o que tem que fazer? Deixar acessível. Então, por exemplo, você vê que a sua família gosta de fazer lá, brincar de mímica, vamos supor, né? Aí você deixa ali de uma maneira que estimule o tempo todo. Vamos fazer isso? Vamos jogar agora? Vamos todo mundo? E aí, para você cada vez mais você ter essa questão de você conseguir ter várias atividades ao mesmo tempo, eu acho legal também. Então, por exemplo, se for um instrumento, por exemplo, olha que gostoso, um que gosta de tocar violão e os outros todos estão ouvindo, estão juntos, está trabalhando, mas está ouvindo o violão, está cozinhando, mas está ouvindo o violão. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que pensar para estimular. Então, uma das coisas que eu fiz foi, tira o violão do quarto, pendura na sala. Deixa aqui, vamos deixar aqui, porque ele vai pegar e vai tocar no sofá, não vai tocar lá no quarto sozinho. Então, e aí você vai modificando e trazendo isso para mais perto. E não deixar o quarto do adolescente, que eu acho isso muito, muito importante, não deixar que ele se isole, porque
é um momento que ele vai querer se isolar. Então, ele tem que ter essas saídas estratégicas para que você consiga entender o que está acontecendo. Eu acho muito errado, por exemplo, casas que têm até a saída independente. Então, o quarto do adolescente é fora, é na piscina. E aí o pai e a mãe não veem nem ele entrar, nem sair. Não veem nem como é que ele está, não olha no olho, sabe? Eu acho isso um erro gravíssimo de arquitetura, do bem-estar, né? De arquitetura no geral, não, mas do bem-estar, sim. Porque você acaba fazendo com que o ambiente isole totalmente do seu filho. Total. E aí agora eu queria falar da bagunça, porque às vezes, quando os filhos estão pequenos, a nossa sala se torna uma brinquedoteca, né? O adulto perde o espaço total. Isso era uma briga, assim, para mim, constante, comigo mesma, assim. Que a gente quer as coisas organizadas e, ao mesmo tempo, o filho tem que brincar, né? Essa bagunça, essa coisa de estar os brinquedos espalhados pela sala inteira, isso não tem nada de bem-estar. Bom, eu tenho um marido que é super organizado, assim, ele não gosta de nada fora do lugar, é super, nesse sentido, é um desafio, vou falar assim, mas o que eu vejo que resolve, que ajuda, é você ter um espaço organizado para guardar. Então, existe assim, um momento, vamos tirar esse jogo, isso para brincar. Aí vai ter um momento lá que vai ficar, né? Agora é o momento de guardar aqui nesse lugar feito para isso. Abre lá o armário e a própria criança guarda. Isso é legal para a educação também, né? Então, o quanto que é importante a gente pensar nesse espaço aí, mais uma vez, com a organização, para a gente ter isso. E aí, nesse momento de brincar, curtir a brincadeira, realmente, aquele momento é o momento de brincar. Se for, mas o que eu acho errado é, por exemplo, colocar todos os brinquedos num saco aí jogar todos os brinquedos na sala. Aí não. Se tiver cada coisa no seu lugar, agora é hora de brincar de carrinho, agora é hora de brincar de jogo, agora é hora de tocar o tecladinho de brinquedo, agora é hora. Põe e tira, põe e tira. Ah, não vai mais brincar do teclado? Põe ali e pega o outro. Eu acho que isso ajuda bastante não só para quem é organizado, viu? É para todo mundo. É porque os organizados ficam irritados. É isso. Olha, Débora, muito obrigada, muito, muito mesmo. Estou muito feliz da gente poder dividir tanta informação de qualidade. Eu espero que as pessoas entrem aí no Instagram e consigam entender um pouco mais, um pouco melhor do teu trabalho. Eu estou encantada e estou muito grata. Muito obrigada mesmo. Imagina, Juliana. E eu quero deixar aqui também que com toda essa questão de eu ver que as pessoas precisam disso e que querem entender mais os seus próprios espaços, eu elaborei um método que chama Nature Energy Home, que ele vai ambiente por ambiente explicando o que precisa ser feito para você ter esse bem-estar. E a partir do momento que você tem essa consciência, você começa a fazer as transformações. Não é um curso de arquitetura, tá? Que você vai chegar e vai começar a fazer os ambientes, mas é um curso para você mudar a sua maneira de pensar e para você começar a tomar as atitudes corretas no seu ambiente para ter bem-estar. Porque cada coisa que você faz, você ganha saúde. Desde a arrumação de uma geladeira, sem brincadeira, você começa a colocar mais frutas, mais coisas mais lavadas, mais expostas. Você vai ver que o seu filho vai abrir a geladeira e vai pegar coisa mais natural para ele, sem você ficar falando. Então, desde a geladeira, desde a cozinha, até a parte da entrada, que eu falei, essa questão de você ter essa parada, né, para deixar as coisas. O quarto, aí tem o quarto do sono profundo, quais são os elementos. O quarto do bebê, para você tomar as atitudes corretas no quarto do bebê, porque eu acho que isso é uma das maiores dores das mães, ficar encantada com o quarto, colocar um monte de coisa bonita, né, para o bebê, mas não saber se aquilo vai ser saudável para o desenvolvimento do bebê. Então, isso é muito sério. Então, tudo isso eu acabei compilando num método para ajudar as pessoas
nessas escolhas, porque eu acho que o mais difícil para o ser humano é tomar decisão. Então, eu vi que isso ia ajudar. Então, essa é a minha maneira de ajudar as pessoas. Aí é só entrar no teu Instagram, tá tudo lá, como é que é? Aí entra no meu Instagram, tem na minha bio, tem o link, e aí você entra no curso Nature Energy Home. Perfeito. E você vai aprender também a fazer a primeira medição de geobiologia, que é isso que eu falei das linhas, para saber se você está num lugar saudável. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo convite e espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Incrível. Obrigada. Bom, beijo.